Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. É uma satisfação, um prazer muito grande, mais uma vez, poder estar aqui conversando com os irmãos sobre a Palavra do Senhor e trazendo um direcionamento, uma instrução, algo que vai muitas vezes te motivar para esse dia e que em nome de Jesus o Senhor possa se revelar através da Palavra dele, sempre nas nossas vidas, em cada momento. Hoje a mensagem ela vem trazendo uma direção para o nosso contexto atual e uma reflexão, na verdade. Muitas vezes, o povo, na história de toda a Bíblia, nós vimos que o povo muitas vezes errava por não dar ouvidos às instruções e às direções que eram passadas de Deus através dos seus mensageiros, que eram os profetas, os sacerdotes, enfim. E muitas vezes quando o povo acreditava, ou temava em não dar ouvidos àquelas mensagens, àquelas profecias, o povo perecia e passava por grandes lutas, por grandes tormentas, E não tem sido diferente nos dias de hoje. Muitas vezes o povo rebelde, insiste em querer não dar ouvidos às vozes dos profetas que têm clamado, que têm instruído, mas que muitas vezes essa correção ela desagrada, ela confronta, ela vai de encontro, ou melhor, ela vai contrária, aos desejos e anseios pessoais, em favor, de direções divinas. E o povo muitas vezes perece por falta de conhecimento e muitas vezes por falta de dar ouvidos e atentar às mensagens que são ditas, proferidas através dos profetas. E este texto de hoje, queridos, está no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, onde o Senhor nos diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que interessante, porque esse versículo, ele trata exatamente, ele já começa com uma afirmação, certamente. Quando o Senhor diz certamente, ele não diz talvez, ele não diz quem sabe, ele não diz algumas vezes, ele diz certamente. O Senhor não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus profetas. O que Deus quer dizer para nós é que não adianta nos afastarmos da igreja, não adianta querermos virar as costas para aqueles que têm sido usados como mensageiros de Deus para as nossas vidas. Nós estamos passando por um período muito complicado, mundialmente falando, em que essa situação de pandemia, ela fez com que, por segurança das pessoas mesmo, para evitar aglomerações e exposições, os templos tiveram que ser fechados e muitas pessoas nesse momento acabaram se enfraquecendo porque ao invés de acreditar que Deus está falando através dos seus profetas, ainda que não dentro dos templos, essas pessoas muitas vezes se esfriaram na fé e se afastaram da presença de Deus. E nesse dia eu queria te motivar a pensar sobre isso, que existem revelações e coisas que Deus vai falar individualmente conosco, no nosso momento de comunhão, no nosso momento de adoração, no nosso momento ali do devocional, que nós fazemos, nas nossas orações individuais, na nossa leitura bíblica. O Senhor, ele se revela para nós também, para cada um de nós, isso é fato. Mas existem segredos, e aqui a palavra fala exatamente sobre isso. O Senhor primeiro vai revelar os seus segredos aos seus servos, que são os profetas. Queridos, é importantíssimo nós entendermos que a direção, os rumos para a qual o Senhor quer conduzir a igreja dele vai passar pela boca dos profetas. É necessário que nós
tenhamos o discernimento espiritual, os nossos ouvidos abertos e atentos ao que os profetas estão falando, porque eles estão dando a direção necessária para conduzir a igreja de Deus. E aqui nesse contexto, no livro de Amós, ele está tratando justamente sobre isso, em um momento em que o povo de Israel passava por grande rebeldia, né, por não dar crédito às palavras do Senhor que haviam sido proferidas lá por Moisés, né, e ao desmerecer tudo isso, o povo estava em grande ruína, em grande pecado, e coisas terríveis estavam assolando aquela nação. E o Senhor, ele vem justamente trazer essa correção. Olha, o que está acontecendo com vocês não é obra do acaso. Vocês desprezaram as instruções que foram dadas anteriormente e quiseram viver segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos. E quando a gente segue a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, a nossa tendência é se afastar da palavra de Deus e da vontade de Deus, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Logo, se nos afastamos e damos ouvidos e créditos apenas à nossa própria vontade, nós tendenciosamente nos afastamos da vontade de Deus. E é necessário muitas vezes Deus usar de um profeta para trazer uma mensagem muitas vezes dura, uma mensagem de correção, mas que vai realinhar a nossa vida à direção que o Senhor quer nos colocar. Nesse dia de hoje, querido, eu quero te encorajar a voltar a ouvir a voz e a palavra ministrada da boca dos profetas. Não despreze aquilo que um profeta de Deus, um servo de Deus, como ele mesmo diz aqui no versículo 7 que nós acabamos de ler. Um profeta de Deus é um servo de Deus, usado para proferir uma mensagem vinda direto do trono do Senhor para a sua vida. Às vezes, uma mensagem que pode ser dura, às vezes uma mensagem que pode confrontar você, às vezes uma mensagem que pode parecer muito desafiadora, mas certamente os segredos de Deus estarão contidos ali naquela mensagem. Atente os seus ouvidos à voz dos profetas, que o Senhor irá direcionar a sua vida, a minha vida, a vida da igreja, através da mensagem que é dita através da boca dos profetas. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu abençoo a sua vida nesse dia de hoje e peço que o Senhor possa se revelar através dessa mensagem e até o próximo Palavra da Fonte.